Naamã é curado de lepra, diz o texto. Naamã, comandante do rei da Síria, era um grande homem, diante do seu senhor, e de muito conceito. Quer dizer, era muito respeitado, muito admirado. Com certeza, se vivesse nos dias de hoje, teria milhões de seguidores nas suas redes sociais. Porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele, quem era Naamã? Herói da guerra. Quem era Naamã? Herói da guerra. Porém leproso. Ele era, olha aqui para mim, ele era admirado, ele era respeitado, ele era querido, ele era temido, ele era próspero, ele tinha uma família, tinha muitos admiradores, muitos que olhavam para o status de Naamã, para o poder de Naamã, para a glória de Naamã, tinham inveja dele, queriam estar no lugar dele. Ele era amado pelo seu povo porque ele era um herói de guerra. Mas a Bíblia fala que ele não era só um herói de guerra, ele era um herói de guerra, mas ele era também um leproso. Porque não existe ninguém nessa vida, que você admire, ou que você se espelhe, ou que você tenha inveja, que a vida dessa pessoa seja perfeita. Tem muita gente que você admira, tem muita gente que você segue, tem muita gente que você deseja, muitas das vezes está no lugar que a pessoa está, que se você soubesse o que aquela criatura esconde, atrás das roupas, atrás dos vídeos, atrás das fotos, atrás dos filtros. Tem uma frase que diz que o ser humano criou o espelho, mas como a realidade era dura demais, o mesmo que criou o espelho também criou os filtros também, para esconder a sua realidade. Quem olhava para Naamã na sua armadura, não imaginava que aquele homem era um homem o quê? Leproso, e que estava morrendo todo dia um pouquinho. A lepra, ela é assim, ela começa pequena e ela vai crescendo, e ela vai te matando todo dia um pouquinho. Tem gente que está trabalhando, todo dia ela está morrendo um pouquinho. Tem gente que em casa, todo dia ela está morrendo um pouquinho. Tem gente que na igreja, todo dia ela está morrendo um pouquinho. Só que ninguém sabe. Ninguém sabe porque todos nós temos maneira de esconder aquilo que nós estamos passando, e aquilo que nós estamos vivendo, e aquilo que a gente está sentindo. Mas toda vez que Naamã vestia aquela armadura de ferro fria, a armadura tocava nas feridas, e ele tinha que caminhar no meio do povo para manter as aparências, mesmo morrendo de dor, ele não podia expressar o sofrimento. Ele era um homem que ele tinha uma responsabilidade. Quantas pessoas estão aqui, quantas pessoas estão me assistindo, que às vezes você tem que esconder o que você está passando, até mesmo para a tua esposa, até mesmo para o teu marido, até mesmo para os teus filhos, até mesmo para os teus amigos. Só que ia chegar uma hora que a armadura não ia conseguir esconder mais a lepra. Alguma coisa tinha que ser feita. Não dá para você ficar escondendo o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você está passando. Chega uma hora que para você entrar no processo do milagre e da salvação, você tem que tirar a sua armadura e mergulhar na presença de quem? De Deus. Versículo 2 diz: saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa, quer dizer escrava, uma menina, não era nem uma mulher, era uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então essa menina foi tomada como escrava, sequestrada da sua casa, perdeu sua identidade, perdeu sua família, perdeu seus amigos, perdeu sua casa. Essa menina tinha perdido o quê? Tudo. Mas ela foi parar na casa de Naamã como empregada, escrava da mulher de Naamã, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Olha aqui para mim, essa menina aqui que a gente não sabe o nome, essa menina aqui nos faz lembrar que tem gente que perdeu tudo, tem gente que não tem nada, mas ela continua sendo abençoada. Você sabia disso? Você sabia que tem gente que ela perdeu tudo, mas ela continua sendo abençoada? Você sabia que tem gente que você olha para ela não tem nada, ela perdeu literalmente tudo, mas ela continua abençoada. Quem falou de Deus para Naamã não foi um príncipe. Quem falou de Deus para Naamã não foi um general. Quem falou de Deus para Naamã não foi um rei. Quem falou de Deus para Naamã não foi um amigo. Quem falou de Deus para Naamã foi uma escrava, que tinha perdido o quê? Mas continuava sendo abençoado. O problema não é você perder tudo, o problema é você deixar de ser abençoado.
Se você for uma pessoa abençoada, se você for uma mulher abençoada, se você for um homem abençoado, pode acontecer o pior com você. Aconteceu o pior com aquela menina, ela perdeu tudo, se tornou escrava. Mas Deus colocou ela na casa certa, no lugar certo, no momento certo, para falar de Deus para a pessoa certa. Se você for uma pessoa abençoada, se você perdeu tudo, você pode ter certeza que você vai dar a volta por cima, amém? Porque se você é abençoada, você pode perder tudo, mas você não perde a bênção de Deus. José perdeu tudo, mas não perdeu a bênção de Deus. Ele continuou sendo abençoado. Na casa de Potifar, ele era um mordomo abençoado. Na prisão, ele era um preso abençoado. Então nunca meça as bênçãos de Deus, nunca meça a unção de Deus, nunca meça a presença de Deus na tua vida, se você tem tudo ou se você não tem nada. Eu conheço gente que ela não tem nada, mas Deus é com ela. Deus cuida daquela pessoa ali. Deus é com aquela pessoa ali. Tem gente que é assim, parece que tudo quanto é luta, tudo quanto é guerra acontece com ela, tudo quanto é problema se levanta com ela, mas ela está sempre ali posturada. Se você for falar com ela, ela nunca está reclamando, ela nunca está murmurando, ela nunca está de cabeça baixa. Você nunca vai ver na boca dela uma palavra de murmuração. Pelo contrário, muitas das vezes você vai até a ela para consolá-la, ela é que te consola. A menina precisava de socorro, mas ela estava dando socorro. A menina estava precisando de ajuda, mas ela estava dando ajuda. A menina estava precisando de salvação, mas Deus estava usando ela para salvar. Porque a pessoa abençoada é assim. A pessoa abençoada, ela está precisando de um abraço, mas ela abraça. A pessoa abençoada muitas das vezes está precisando de um sorriso, mas ela que sorri. Muitas das vezes a pessoa abençoada está passando por uma luta e ela está precisando de uma palavra, não tem ninguém para dar uma palavra para ela, mas ela vai lá e dá uma palavra para você, porque ela é abençoada. Seja como essa menina, seja abençoado. Creia que a presença de Deus está com você. Creia que o Espírito da palavra de Deus está com você. Você vê que Naamã não ignorou o que ela falou. Ela disse, olha, tem um profeta lá na Samaria que ele vai te curar. A gente não tem os detalhes do diálogo, mas ela deve ter falado com tanta fé, ela deve ter falado com tanta convicção, que fez Naamã acreditar que era realmente possível ele ser curado de uma doença incurável. Falou com certeza, falou com convicção. Versículo 4 diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, levou uma pequena fortuna, e 10 vestes de festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, sabereis que eu te enviei Naamã, meu servo, para que te cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que ele envie a mim um homem para que eu venha curá-lo de sua lepra? Notai e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio pois Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem. Você vê que Eliseu não foi nem foi falar com Naamã. Ele chegou com toda a riqueza, com toda a pompa, com todo o exército. Eliseu não deu nenhum trabalho de sair de casa, mandou um servo lá, dizendo, vai, lava-te 7 vezes. Quantas vezes? Porque não era só a lepra que tinha que ser limpa. A lepra era o menor problema diante de Deus. Esses 7 mergulhos no Rio Jordão era para limpar muita coisa que estava dentro do coração daquele homem. Amém? Tem gente que Deus trabalha com ela num processo. Deixa Deus trabalhar na tua vida, segue a direção de Deus. Amém? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava, olha aqui para mim, nunca vai ser da maneira que você pensa. O profeta mandou o servo dele dizer para ele, olha, vai lá, te lava 7 vezes no Jordão, que o teu problema vai ser resolvido. E ele não gostou. Pensava não vai ser da maneira que você pensa, não vai ser da maneira que você acha, não vai ser da maneira que você espera, vai ser da maneira de Deus. E repita assim comigo, da maneira de Deus é muito melhor.
Não é porque não está acontecendo da maneira que você pensou que não está acontecendo. Deus nunca vai fazer da maneira que você acha. Naamã, porém, muito se dignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, possuía em pé, invocaria o nome dele. Ele tinha programado o milagre na cabeça dele. Ele vai contando detalhe por detalhe do que ele achava que ia acontecer. Pensava eu que ele sairia ter comigo, possuía em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Lá na minha terra tem rios muito melhores do que aqui. Por que eu vou tomar banho no rio sujo? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Você sabe por que Naamã não acreditou? Naamã não acreditou porque não teve show, não teve espetáculo. Ele estava acostumado com espetáculo, ele estava acostumado com show. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Deus não trabalha com espetáculo. Deus não trabalha com espetáculo. Deus não trabalha com show. Quem trabalha com show é artista. Naamã estava esperando um grande show, um grande espetáculo, uma grande recepção. Deus vai trabalhar sem espetáculo. Deus não precisa de plateia para te salvar. Deus não está disputando engajamento, seguidor, compartilhamento, comentário com ninguém. Deus não precisa de palco, Deus não precisa de luzes, Deus só precisa de você. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, ninguém precisa acreditar, ninguém precisa apoiar. Onde tem espetáculo, geralmente não tem Deus. Porque quando tem Deus, não precisa de espetáculo. E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, geralmente naquela época você chamava alguém de autoridade de pai, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Os oficiais disseram assim: Senhor, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, ele pediu para você uma coisa simples. Porque Deus é um Deus de simplicidade, amém? Bem-aventurados humildes, porque eles verão a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes Deus está fazendo algo na tua vida de uma maneira tão simples, tão simples, tão simples, tão normal, tão comum, que você não consegue enxergar. Quem foi que Deus usou para falar com Naamã? Uma menina. O que Deus revelou para o profeta? Como é que o Naamã ia ser curado da lepra? Tomando 7 banhos, 7 mergulhos. Simplicidade. Os amigos falaram: se fosse alguma coisa difícil, você faria. Tem gente que ela fica fazendo difícil, se esquece de ouvir a palavra de Deus. Tem gente que ela está seguindo o conselho de todo mundo, coisas que ela não consegue praticar por muito tempo, e se esquece de praticar a palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus, que você vai ver se você não vai ter resposta ou não. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, eu te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Quantos mergulhos Naamã deu? Quantos mergulhos Naamã deu? 7 mergulhos. Primeiro mergulho, 7 mergulhos. Primeiro mergulho foi para apagar o orgulho, mergulho da humildade. Naamã teve que descer. Aquele que sempre estava dando ordens, agora tinha que obedecer. Tem gente que está faltando esse primeiro mergulho da humildade. O problema de muita gente é que ela quer ser a dona da razão, a dona da palavra. Tem gente que tudo ela tem que dar a opinião dela, tudo tem que ser do jeito dela, tudo tem que ser da maneira dela. O primeiro mergulho de Naamã, a gente aprende que ninguém é tão grande que não possa se ajoelhar. Ninguém é tão grande que não possa se... Todo mundo tem que se ajoelhar. Segundo mergulho, quantos mergulhos foram? Segundo mergulho, arrependimento. Porque antes de Deus curar, primeiro tem que haver o arrependimento. Não há libertação sem confissão. O mergulho do arrependimento é quando você reconhece: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Repete: eu preciso de Deus.
Os 7 mergulhos de Naamã representa como que uma pessoa deve se batizar nas águas. Ela deve descer as águas arrependida, ela deve descer as águas abandonando o pecado, ela deve descer as águas abandonando o orgulho. Amém? Terceiro mergulho é o mergulho do abandono do pecado. Porque o pecado é como uma lepra, ou você vai matar ele, ou ele vai te destruir completamente. Naamã poderia ter parado no primeiro mergulho, Naamã poderia ter parado, mas ele, quantos mergulhos era para dar? Aceite o processo de Deus na tua vida. Quarto mergulho, diga assim, mergulho da obediência. Naamã tinha uma dificuldade de obedecer, porque geralmente quem manda muito obedece pouco. Ele não queria obedecer o jeito que Deus mandou ele fazer, ele queria que fosse feito do jeito dele. Ninguém vai para o céu do seu jeito, a pessoa vai para o inferno do jeito dela. Para você ser salvo, nunca vai ser do seu jeito, sempre vai ser do jeito de Deus. Quinto mergulho, o mergulho da fé. Ele ainda estava leproso no primeiro mergulho, ainda estava leproso no segundo mergulho, ainda estava leproso no terceiro mergulho, ainda estava leproso no quarto mergulho, no quinto mergulho, o mergulho da fé. Cada mergulho parecia igual, nada mudava, mas a fé fazia com que ele continuasse mergulhando. Amém? Mesmo que você não veja nada, a fé vai fazer você ver primeiro dentro da tua mente, dentro do teu coração. Amém? Continue. Tem gente que começa um propósito de oração, não vê resposta, para. Tem gente que vê um propósito de jejum, começa a fazer um jejum, para. Tem gente que começa a vir fazer uma corrente uma campanha de oração na igreja, para. Não pare, continue. Sexto mergulho, mergulho da perseverança. Ainda não estava curado, mas continuava buscando. Ainda não estava curado, mas continuava crendo. Amém? Sétimo mergulho, diga comigo, mergulho da salvação. Como é que a pele dele ficou? Como é que a pele dele ficou? A pele dele ficou somente curada? A pele dele ficou somente curada? A pele dele ficou como uma pele de uma criança. Como é que é uma pele de uma criança? Não tem mancha, não tem ruga. Criança não usa produto de beleza. Quando você começa a usar produto de beleza, é porque você sabe que a velhice já está chegando. A pele que se tornou como a pele de uma, era reflexo do coração, que tinha se transformado como um coração de uma criança. O Naamã que mergulhou, o Naamã que deu o primeiro mergulho, não era mais o mesmo que deu o sétimo mergulho. O Naamã que deu o primeiro mergulho, não era convertido. O Naamã que veio do sétimo mergulho estava convertido. Tanto é que ele disse para Naamã, olha, eu tenho que levar um pouco dessa terra daqui, porque eu não vou apresentar sacrifício a outro Deus, que não seja o Deus de Israel. Ele é o único Senhor. Então ele não foi só curado, ele foi convertido, ele foi salvo. Amém? Porque o propósito de Deus não é te dar saúde, porque um dia você vai ficar doente de novo. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro não está vivo até hoje. Ele morreu de novo, não morreu? Morreu ou não morreu? Cego morreu, leproso morreu, todo mundo morreu. O propósito de Deus na tua vida não é te dar dinheiro. Deus te dá algo que você possa levar com você depois que você morre, que é a tua eternidade. Deus não quer te dar um casamento, porque até os mais belos relacionamentos terminam, porque alguém vai morrer. Isso são as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus não é a presença de Deus. Aquela menina na casa de Naamã não tinha as bênçãos, mas ela tinha a presença. Às vezes tem gente que tem a bênção e não tem a presença. Tem gente que tem a presença e não tem as bênçãos. Tem gente como Naamã que tem os dois. Ele teve a bênção da cura, mas saiu dali com a presença de quem? De Deus. Ele fala mais aqui, ainda fala mais aqui, ó. Nisto perdoe o Senhor o teu servo. Quando o meu Senhor, quando ele fala meu Senhor é o rei, entrar na casa de Rimon era um deus daquela época, para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me curvar na casa de Rimon. Ele está dizendo, olha, quando o rei entra lá no templo, eu tenho que entrar junto, e ele entra com a mão segurando no meu ombro, e quando ele se ajoelhar, eu vou ter que me ajoelhar também, mas eu quero que Deus saiba que eu estou fazendo isso pelo meu ofício, não mais pelo meu coração, não mais pela minha fé, e eu também tenho que me encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz, vai em paz. Você já deu os 7 mergulhos, você já deu o mergulho da humildade, você já deu o mergulho da obediência,
do arrependimento, do abandono do pecado, da fé, da perseverança, da salvação. Quantos mergulhos ainda falta para você? Mergulhe hoje na presença de Deus, amém? Tire a sua armadura, porque todos nós somos como Naamã. Deus só vai trabalhar em nós quando a armadura for tirada. Ou a gente deixa Deus trabalhar, ou aquilo que nós escondemos vai acabar consumindo e destruindo a gente, como a lepra estava fazendo com Naamã. O bom é que de Deus a gente não precisa esconder. O bom de Deus é que Ele não quer espetáculo, Ele quer um coração arrependido. O bom de Deus é que você não precisa gritar, você pode falar, e Ele vai tratar com você em nome de Jesus. É que mesmo que você esteja passando dias muito difíceis, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você ainda é abençoado em nome de Jesus. E Deus cuida dos seus filhos, porque Ele é Pai.